As 10 pragas do Egito, a luta de Deus contra a injustiça do faraó. A história das 10 pragas do Egito é um dos episódios mais impactantes e cheios de significado da Bíblia. Ela não é apenas uma narrativa de confronto entre Moisés e o faraó, mas uma demonstração do poder de Deus sobre todas as forças humanas e divindades falsas. Vamos reviver essa história, começando com o chamado de Moisés e Arão para confrontar o faraó e exigir a libertação do povo hebreu. O chamado de Moisés e Arão. Moisés, relutante no início, foi chamado por Deus para libertar os hebreus da escravidão no Egito. Quando Moisés retorna ao Egito para confrontar o faraó, ele enfrenta uma resistência implacável. Junto com seu irmão Arão, ele foi ao faraó para transmitir a ordem divina: "Deixe o meu povo ir para que me sirvam." O faraó, no entanto, riu da proposta. Ele era o governante mais poderoso do mundo e não reconhecia a autoridade de Deus. Para provar o poder divino, Moisés instruiu Arão a jogar seu cajado no chão. O cajado transformou-se em uma serpente diante dos olhos do faraó e seus conselheiros. Mas o faraó chamou seus magos, que, usando truques de magia, também transformaram seus cajados em serpentes. Contudo, a serpente de Arão engoliu as outras, um sinal claro de que o poder de Deus era superior. O faraó, arrogante e obstinado, recusa-se a libertar os hebreus. Então, Deus envia uma série de 10 pragas que abalam o Egito de forma inimaginável. Cada praga não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma forma de expor a impotência dos deuses egípcios diante do Deus verdadeiro. Essas pragas nos ensinam algo valioso. Não importa o quão grande seja o obstáculo diante de nós, Deus é maior. Ele tem controle absoluto sobre tudo e nada escapa ao seu domínio. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele se recusou a libertar os hebreus. Foi então que começaram as pragas. A primeira praga, a água transformada em sangue. Deus ordenou que Moisés e Arão fossem ao Nilo, a principal fonte de vida do Egito. Arão estendeu seu cajado sobre o rio e as águas transformaram-se em sangue. Os peixes morreram, o rio ficou com um cheiro horrível e os egípcios ficaram sem água potável. Mesmo diante desse desastre, o faraó não cedeu. A segunda praga, as rãs. Deus enviou uma infestação de rãs que invadiu o Egito. Elas estavam em todos os lugares, nas casas, nas camas, nas cozinhas e até nos fornos. O faraó pediu a Moisés que orasse para que Deus removesse as rãs, prometendo libertar o povo. Mas, quando as rãs morreram, ele voltou atrás na sua palavra. A terceira praga, os piolhos. Arão estendeu seu cajado novamente, e o pó da terra transformou-se em piolhos que infestaram pessoas e animais. Desta vez, os magos do Egito reconheceram que era o dedo de Deus. Mas o faraó permaneceu teimoso. A quarta praga, as moscas. Nuvens de moscas invadiram as casas dos egípcios, causando caos e destruição. Curiosamente, a terra de Gósen, onde os hebreus viviam, foi poupada dessa praga, mostrando uma clara distinção entre o povo de Deus e os egípcios. A quinta praga, a morte do gado. Deus enviou uma praga que matou todos os animais pertencentes aos egípcios, enquanto os rebanhos dos hebreus permaneceram intactos. Mesmo com essa perda econômica devastadora, o faraó não libertou os hebreus. A sexta praga. As úlceras feridas dolorosas cobriram o corpo dos egípcios, incluindo os magos do faraó, que não puderam mais resistir. Ainda assim, o faraó continuou a resistir. A sétima praga,
o granizo. Deus enviou uma tempestade de granizo, como nunca antes vista no Egito. Ela destruiu plantações, árvores e tudo o que estava ao ar livre. O faraó implorou por misericórdia e prometeu libertar os hebreus, mas novamente quebrou sua promessa quando o granizo cessou. A oitava praga, os gafanhotos. Um enxame de gafanhotos devorou tudo o que havia sobrado das plantações. O faraó novamente pediu ajuda, mas sua teimosia o impediu de cumprir sua promessa de libertação. A nona praga, a escuridão. Uma escuridão densa cobriu o Egito por 3 dias. Era um lembrete de que o Deus de Israel tinha poder até sobre o sol, que era adorado como divindade pelos egípcios. Apesar do terror dessa praga, o faraó ainda não cedeu. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Finalmente, Deus anunciou a última e mais devastadora praga: a morte de todos os primogênitos no Egito, desde os filhos das famílias mais simples até o herdeiro do trono do faraó. Antes que isso acontecesse, Deus instruiu os hebreus a sacrificarem um cordeiro e marcarem suas portas com o sangue, para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. Essa noite foi o início da Páscoa. No dia seguinte, o Egito estava de luto. O faraó, devastado pela perda de seu filho, finalmente cedeu e permitiu que os hebreus partissem. A vitória de Deus e o início da jornada. As pragas não foram apenas um castigo para o faraó, mas uma demonstração clara de que Deus é soberano e fiel ao seu povo. Ele ouve o clamor dos oprimidos e luta por eles. Essa história não é apenas um relato do passado. Ela nos lembra que Deus é poderoso para enfrentar qualquer força que tente nos prender. Ele é o Deus que liberta, guia e transforma. O Mar Vermelho. Quando tudo parece impossível, chegamos ao ápice da história. O povo hebreu está encurralado entre o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás. Não havia saída. Eles estavam literalmente diante do impossível. Você consegue imaginar o desespero? Mas foi nesse momento que Deus mais uma vez mostrou seu poder. Você consegue imaginar o alívio e a alegria de um povo que, após gerações de escravidão, finalmente conquistou a liberdade? Essa era a sensação dos hebreus enquanto seguiam Moisés pelo deserto. Cada passo era um ato de esperança. Cada canto era uma celebração de um futuro que finalmente poderiam chamar de seu. Crianças corriam livres, homens e mulheres sorriam enquanto sentiam o vento quente do deserto em seus rostos. Eles acreditavam que finalmente haviam deixado o Egito e suas correntes para trás. Mas essa alegria estava prestes a ser testada. No horizonte, algo começou a mudar. Uma nuvem de poeira se ergueu ao longe. Inicialmente, parecia um fenômeno natural, mas, à medida que se aproximava, o som das rodas de guerra e os gritos dos soldados se tornavam mais claros. O exército de Faraó estava vindo atrás deles. O pânico tomou conta do povo. Um homem apontou para trás. O medo em seus olhos era evidente. Moisés, eles estão vindo! O exército de Faraó está nos seguindo! O que antes era alegria, rapidamente se transformou em desespero. Mulheres agarravam seus filhos, homens olhavam para Moisés como se esperassem que ele tivesse uma solução imediata. O som dos carros de guerra e o brilho das lanças se aproximavam rapidamente, trazendo uma sombra de dúvida e medo que pairava sobre todos. E então veio o pior. Os hebreus chegaram à beira do Mar Vermelho. À frente, uma vasta extensão de água. Atrás, o exército de Faraó. Eles estavam cercados, sem saída. "É isso que você nos trouxe para ver?" gritou um homem. "A morte!
Teria sido melhor servir ao faraó do que morrer aqui no deserto. As vozes de medo e desespero se misturavam, formando uma cacofonia de acusações e lamentos. Era um caos absoluto. Os hebreus estavam convencidos de que tudo estava perdido. Mas no meio do tumulto, uma figura se ergueu. Moisés subiu em uma rocha, erguendo sua mão para silenciar o povo. "Não tenham medo", ele proclamou com firmeza. "Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Os egípcios que vocês estão vendo nunca mais verão." As palavras de Moisés cortaram o ar como uma lâmina. Alguns ainda estavam hesitantes, mas outros começaram a olhar para ele com um vislumbre de esperança. Ele parecia saber algo que o resto do povo não sabia. Moisés não tinha um plano. Ele não sabia como Deus agiria, mas ele sabia quem era o Deus que o havia guiado até ali, e isso era suficiente. Com o olhar firme, Moisés ergueu seu cajado sobre o mar. O céu começou a mudar. Um vento poderoso começou a soprar, e o impossível começou a acontecer. O povo hebreu, que minutos antes estava desesperado, agora assistia com olhos arregalados, enquanto o Mar Vermelho começava a se abrir. No momento em que tudo parecia perdido, Deus mostrou que Ele sempre tem um caminho. Ele transforma o impossível em milagres. Essa história não é apenas um relato do passado, é um lembrete para nós hoje. Quando nos sentimos encurralados, sem saída, precisamos lembrar que Deus ainda opera milagres. Ele é o Deus que abre caminhos onde só enxergamos barreiras. Deus abriu o Mar Vermelho, criando um caminho em meio às águas. O povo atravessou em terra seca, enquanto seus inimigos foram derrotados. Essa cena é mais do que um milagre. É uma prova de que, com Deus, não existem barreiras intransponíveis. Onde vemos apenas problemas, Deus vê soluções. Quantas vezes nos encontramos em situações parecidas, achando que não há saída? Essa parte da história nos lembra que, quando confiamos em Deus, Ele pode fazer o impossível. Ele é o Deus que abre caminho onde só vemos muros. Após a libertação, Deus conduz o povo ao Monte Sinai e entrega a Moisés os 10 mandamentos. Essas leis não foram dadas apenas como regras, mas como um guia divino para uma vida justa, plena e significativa. Elas continuam a nos ensinar sobre a importância do amor a Deus e ao próximo. A história de Moisés e do povo hebreu não é apenas um relato de um passado distante. É um lembrete vivo de que Deus está conosco, ouvindo nossos clamores, guiando nossos passos e abrindo caminhos onde não vemos saída. Assim como Ele libertou os hebreus da escravidão, Ele também pode libertar você das correntes do medo, da dúvida, da ansiedade ou de qualquer coisa que o mantenha cativo. O que podemos aprender com essa história? Que com Deus nenhuma barreira é grande demais. Ele é o Deus que liberta, transforma e nos conduz à vitória. E o mais incrível, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho ainda opera milagres hoje. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários o que mais te inspirou. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé, esperança e transformação. Até a próxima!